Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, e hoje trago-vos aqui uma história muito boa. Pelo menos é isso que todos me têm dito. Quem me pede para eu falar e ver e trazer por aqui um vídeo com este tema. É a história de Aleijadinho, Congonhas, a cidade dos profetas e da incrível história de Aleijadinho. É isso mesmo, é um filme, aliás é um vídeo do canal Por Onde Andei com Fernanda Götz. Eu já reagi aqui a um vídeo desta jovem, este vai ser o segundo, e eu, como reagi ao primeiro e gostei muito, claro, resolvi trazer novamente aqui a Fernanda Götz para nos explicar, para nos mostrar assim, a história de Aleijadinho. E claro, eu gosto muito quando até são vídeos mais pessoais, mais, não amadores, mas sim mais pessoais, quando são as pessoas assim que vão passear e depois nos falam das histórias e dos sítios onde elas estão. Por isso, bora lá para o vídeo, mas antes disso, claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Tem aí muitos links na descrição do meu vídeo para ir para as minhas redes sociais, para outros canais do YouTube, mas atenção, também vai ficar aí o link para você visitar aqui o canal Por Onde Andei com Fernanda Götz, que é para você dar lá aquela forcinha, inscrever-se no canal e tudo mais, ok? Então agora sim, vamos para o vídeo e vamos ver o que ela nos vai contar acerca destes locais. No caminho entre Tiradentes e Ouro Preto está a cidade de Congonhas, e nossa parada por lá tinha um motivo: conhecer o santuário de Bom Jesus de Matozinhos, onde estão as obras-primas do mestre Aleijadinho. Chegamos em Congonhas, olha a vista linda lá atrás. Estamos no santuário Bom Jesus de Matozinhos, ele é considerado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Congonhas fica no caminho entre Tiradentes e Ouro Preto, fica pertinho, cerca de 80 quilômetros de Tiradentes e uns 55 quilômetros de Ouro Preto. O santuário fica no alto de um morro e tem uma das vistas mais lindas que eu vi na viagem para Minas. Mas eu devo admitir que o caminho para lá não é nada fácil, nem muito bonito. Ainda tenho dúvidas se o GPS me mandou pelo caminho certo. As subidas são tão íngremes que nós subíamos com o capô do carro mirando para o céu. Juro por Deus, o carro ia tão inclinado que não dava para ver a rua. Ele ia apontando para o céu e todo mundo se segurando firme, de olhos arregalados, com medo do carro virar para trás e sair capotando ladeira abaixo. Eu devia ter filmado isso, eu sei, mas foi tenso, galera, nem lembrei. O asfalto era todo riscado dos para-choques dos carros que raspavam na rua nas descidas. O passeio é com emoção. Ah, e não tem placas indicando o santuário no caminho. Pelo menos ninguém que estava comigo viu nenhuma placa para nos ajudar a chegar lá. Então confia no GPS, se benze e vai. Como uma pessoa determinada que eu sou, eu tive a recompensa de conhecer esse lugar que tem uma história incrível e era um sonho meu conhecer. Acompanha aí que eu vou te contar tudo. Era um dos lugares que eu mais queria conhecer nessa viagem. Tá ali atrás, ó. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. É aqui que estão as obras-primas do Aleijadinho. Os 12 profetas de Aleijadinho, esculpidos em pedra-sabão. E também a gente tem 6 capelas aqui, ó. Que tem um trabalho lindíssimo dele dentro, esculpido em madeira. Que são os passos, os últimos passos de Jesus. Para conseguir entender a real importância desse lugar, preciso te contar um pouco sobre o Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa era o seu nome. Ele era escultor, carpinteiro, encalhador, arquiteto e construtor. O cara era um fenômeno. E ele não nasceu com nenhuma deficiência física. Aos 47 anos, ele descobriu uma doença que até hoje os historiadores não sabem dizer qual era, especula-se que pode ter sido sífilis, lepra, hanseníase e algo do tipo. O fato é que era uma doença degenerativa e ela foi trazendo várias deformidades para o corpo do Aleijadinho, chegando a um ponto de ele ter que se locomover de joelhos. E foi aí que ele adquiriu o apelido de Aleijadinho. Essa doença
ela atrofiava os membros do corpo. Ela atacou primeiro os dedos dos pés do Aleijadinho. E em momentos assim de muita dor, crises de dor que ele tinha, ele se mutilava com os próprios instrumentos de trabalho dele. Ele cortou todos os dedos dos pés. E aí por isso ele precisou passar a se locomover de joelho. A doença depois passou para as mãos. E imagino que isso deve ser para uma pessoa que trabalha com as mãos, né? No final, restaram apenas os polegares para ele. A doença também fez com que ele perdesse quase todos os dentes, entortando a sua boca. Um dos seus olhos também ficou saltado para fora da órbita, que deu uma aparência, um aspecto, né, nada agradável a ele. E é claro que ele não aceitou bem a doença. Ele foi ficando cada vez mais recluso, mais agressivo, e ele não saía mais na rua durante o dia. Ele trabalhava apenas à noite. Ele saía de casa quando escurecia, ia para as igrejas, trabalhava, e de madrugada, antes do dia raiar, ele voltava. Ele se tornou meio que uma figura meio fantasmagórica, assim, lá em Ouro Preto, porque contam que ele saía somente a cavalo, vestindo uma capa preta, de chapéu, para que as pessoas não o reconhecessem. Ele não queria ser visto mais. E aí ele realizava os trabalhos dele todos à noite e de madrugada. E quando ele estava no auge da doença, já com várias privações, sofrendo muitas dores, foi que ele construiu as obras que estão lá em cima, no santuário, que são as obras que a gente vai lá visitar agora. Então, assim, para a gente entender a real importância delas, a gente precisa conhecer a história do Aleijadinho. Mas a doença não o impediu de trabalhar. Apesar de ter se isolado, trabalhando sempre escondido, ainda era alegre com seus amigos mais íntimos, os seus escravos, Maurício, Agostinho e Januário, que o ajudavam em tudo. Atavam as ferramentas nas mãos para que ele pudesse trabalhar, as joelheiras para arrastar-se e subir escadas, carregavam ele nas costas quando voltava ou ia para o trabalho, fugindo dos olhares alheios, bem tarde da noite. A eles, ele ensinou o seu ofício. Aleijadinho era filho natural do arquiteto português Manuel Francisco Lisboa e de uma de suas escravas chamada Isabel. Aleijadinho, portanto, era negro e filho de uma relação ilegítima. O pai de Aleijadinho o alforriou para que ele pudesse ser batizado, e assim ele se tornou um forro de pia, que são as crianças alforriadas já na pia batismal. Ele cresceu junto do seu pai e de seus meio-irmãos. Como era filho ilegítimo, Aleijadinho não recebeu nenhuma herança quando seu pai morreu. De toda forma, Manuel Francisco ensinou para Aleijadinho o ofício, que deixou o nome dele marcado na história, a arquitetura e a escultura. De 1800 a 1805, Aleijadinho, mesmo muito doente, deixou aqui, nas imagens esculpidas em pedra-sabão, a marca da sua genialidade. Meus amigos, este homem era mesmo um gênio, era uma pessoa, assim, super dotada para conseguir fazer trabalhos como estão aqui agora a serem mostrados, sem ter os dedos das mãos, só ter os polegares e pouco mais. Como é que alguém, hoje era impossível, eu não estou a ver ninguém de hoje em dia trabalhar e conseguir concretizar assim coisas desta dimensão, fazer estas estátuas e isso nessas condições físicas. É muito, muito interessante. É assim, eu não conhecia a história de Aleijadinho, pensei que Aleijadinho talvez ele tivesse nascido com alguma deficiência logo à partida. Já se viu que não, foi uma doença que depois se foi tornando cada vez mais grave. E é assim, é uma história muito, muito interessante, sem dúvida, mais um ponto positivo para esse grande país que é o Brasil. Mais uma das coisas muito boas de se conhecerem estas obras de arte. Sim, senhor. Os profetas são de tamanho natural, estão vestidos à moda oriental e carregam uma cartela com inscrições latinas, segundo a profecia de cada um. São eles Jeremias, Isaías, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Naum e Abacuque. Alguns especialistas também defendem que o escultor talhou no profeta Amós o seu autorretrato.
A visitação é gratuita, mas também é possível contratar guias e fazer visitas guiadas com tempo médio de 1h30 de duração. Nós, infelizmente, não podemos conhecer o interior do santuário, pois quando chegamos no final da tarde ele já estava fechado, mas sempre existem guias por lá na frente oferecendo as visitas guiadas. A iniciativa da construção do templo se deve ao minerador Feliciano Mendes, que, para pagar uma promessa após ser curado de uma grave doença, passou a pedir esmolas para a construção do templo, que ele não chegou a ver pronto. A história de devoção de Feliciano Mendes não é o motivo pelo qual a Unesco declarou o santuário como Patrimônio Cultural da Humanidade, mas sim a participação na sua construção de alguns dos mais brilhantes artistas da época, pintores, entalhadores, douradores, construtores e os renomados Mestre Ataíde e Aleijadinho. Em frente ao santuário estão os Passos da Paixão de Cristo. Eles estão distribuídos em 6 capelas que abrigam as 66 peças esculpidas em cedro por Aleijadinho e sua equipe e pintadas por Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, e Francisco Xavier Carneiro. Elas datam de 1796 a 1799. Os soldados nas cenas da paixão estão com as botas trocadas e outras figuras têm os dedos das mãos retorcidos, o que representaria a doença de Aleijadinho. O Beco dos Canudos é formado por casas de propriedade da reitoria do santuário. Elas preservam a arquitetura e as características do período colonial. Essas lojas vendem artesanatos feitos em gesso, pedra-sabão, madeira, cerâmica, tapeçaria, cestos, estanhos, pedras semipreciosas, entre outras coisas. Aleijadinho era católico, ia sempre à missa na igreja de Antônio Dias, em Ouro Preto, carregado numa cadeira ou no ombro de um escravo. Viveu seus últimos anos com a sua nora, a parteira Joana Lopes. Faleceu em 18 de novembro de 1814, aos 76 anos. O Aleijadinho foi um homem barroco, vivendo num cenário barroco, utilizando matéria-prima barroca numa época barroca. Ele era o homem certo, o artista predestinado. A sua obra impressiona não só pela beleza, mas também pela quantidade e qualidade dos trabalhos. Meus amigos, muito obrigado por assistirem ao vídeo até aqui, um vídeo excelente, muita história aqui pelo meio, muita coisa que eu não conhecia, quase tudo eu não conhecia, e é assim, locais incríveis, este santuário é incrível, meus amigos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mais um sítio que todos deveríamos conhecer, todos, principalmente quem vive aí no Brasil, deveria dar uma passadela por isso. Se você já passou por ali, se já esteve neste local, deixa aí nos comentários, deixe-me saber se já esteve por aí, se gostou, como é que é aí o ambiente, se é que se sente aquela paz de espírito, pelo menos é o que emana e é o que mostra aí esse grande local. É assim, eu estou a dizer para aqueles que já visitaram, deixar aí nos comentários e deixar aí nos comentários mais detalhes da história de Aleijadinho, se vocês tiverem. É lógico
que o Fernanda Godes não pode escrever aí nos comentários que já esteve aí, porque eu já vi que sim, e esteve muito bem. Muito obrigada por nos presenteares com este excelente vídeo, muito, muito bom, e obrigada por me contares a história de Aleijadinho, de uma forma resumida talvez, mas muito, muito bem contada. Por isso, passem pelo canal da Fernanda e deixem lá aquele super like, inscrevam-se no canal, deem-me aquela super força às pessoas que gostam de mostrar os sítios por onde passam, que gostam de mostrar esse Brasil maravilhoso, ok? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Bye!